Bom dia! Vocês estão bem? Felizes? Tem uma palavra de Deus aí para a vida de vocês. Jesus está quebrando a gente. Ontem nós tivemos um dia intenso aí de reuniões. O Laden esteve aqui ministrando juntamente com os pastores. E no fim da tarde, com a liderança, foi um tempo de quebra de vaso. E nós levantamos as tochas. Os 300 de Gideão, eu ia falar Abraão, os 300 de Gideão quebrando vasos e levantando tochas. Ontem foi um dia de discernimento de família, porque não é o que a gente faz, é a família que temos, a família que estamos nos tornando, e família é treta, ou a sua é perfeita? Quanto mais a sua for perfeita, você vai trazendo ela para cá para deixar a nossa perfeita, porque você está com o governo em casa. Louva a Deus pela equipe de mídia, quero honrar todos vocês aí, estamos num novo tempo, a Mica, Damares, toda a equipe aí, ó, louvado seja Deus, eles estão tudo lá em cima, gente, dá uma olhadinha lá atrás, olha que bacana, olha, que legal, olha, todo mundo dando tchau lá, isso, estamos ao vivo, gente, direto do YouTube, Poemeiros SJC, glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia aí, no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 13, Deus está falando aqui direto, a Mari já começou falando de Isaías, ela não sabia o que eu ia pregar, e eu vou agora para o versículo 54, deixa aberto aí, eu vou fazer uma introdução em Lucas capítulo 4, mas você não precisa abrir. Lucas capítulo 4 fala assim, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado. Então Jesus, cheio do quê? Do Espírito Santo, foi levado pelo próprio Espírito ao deserto. E se você analisar aqui essa passagem, o diabo levou Jesus a lugares maravilhosos. Ele levou Jesus para ver os reinos, ele levou Jesus no mais alto lugar do cenáculo. Ele levou Jesus para os lugares bons. E o Espírito levou Jesus para o deserto. Às vezes é nesse lugar que nós precisamos ser encontrados cheios do quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. E se você notar aqui em Lucas 4, uma coisa que tem faltado muito na igreja de Jesus é essa coisa de nós manejarmos bem a palavra. E o manejar bem não é você saber os versículos de cor, não é você saber a Bíblia de cor e salteada, não é você saber contexto cultural da época dos judeus, isso tudo é muito importante. Mas o mais importante é você saber usar a palavra com o Espírito da palavra. E Jesus, cheio do Espírito Santo. Notem que o diabo foi promovendo, foi dando promoções para ele. Olha, se você prostrado me adorares, tudo esse reino é seu. E quando ele viu que Jesus, o próprio Deus encarnado, respondia como? Está esse. Então você tem que entender das Escrituras sim, mas cheio do quê? Do Espírito Santo. Porque senão, a gente vai ser professor e vai só ensinar as coisas exteriores e não vai impartir uma vida interior. Somos casa, somos habitação, e esse mundo está com fome, está com sede, não de ensinos exteriores, mas o exterior que vem cheio do Espírito Santo de Deus. E olha como o diabo é sujo. Quando ele viu que Jesus estava falando, está escrito, nem só de pão, está escrito. Aí ele pegou e falou assim, também está escrito. Então o diabo também usa o que Deus falou. E esse é o perigo, e esse é um grande problema, porque às vezes nós estamos dizendo o que Deus falou e não o que Deus disse. Deus não quis dizer algo que eu tirei do contexto, fora do pretexto, e simplesmente defendi a tese de que, tipo assim, hoje não há mais paternidade, esse negócio já foi, isso era lá para trás.
Bem-vindo à segunda ministração da série Paternidade. Um assunto sensível, porque logo lembramos dos pais terrenos, biológicos, alguma coisa que não deu muito certo, alguma coisa que talvez te feriu. Um assunto sensível, mas que de verdade, se você realmente entender o seu DNA, a sua identidade em Jesus, você é um filho de Deus. E você vai usar toda a palavra dele, você vai dizer, está escrito todos os dias para você mesmo e para esse mundo espiritual, cheio de quê? Do Espírito Santo de Deus, que vai revelar o que ele estava dizendo, não falando. Ele falou, mas ele tem algo ali para revelar. E tudo se trata de vida. E o diabo diz assim, o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Agora não é mais Jesus falando está escrito, é o diabo que conhece as escrituras. Vamos lá, poemeiros, vamos lá. O diabo que conhece as escrituras, sabe? Nós estamos vivendo os últimos dias e o profeta disse assim, nos últimos dias os pais se converterão aos filhos e os filhos aos pais. Então isso aí não é passado, isso não está vencido, isso na verdade precisa ser seguido, precisa ser vivido, cheio do quê? Do Espírito, que não só revela, mas nos capacita. Ele não só revela, mas ele também capacita, senão nós vamos continuar numa coisa muito cíclica de que um dia está aberto, vem, um dia está fechado, perdemos tudo. E nós não perdemos, porque Jesus ele não nos perde. Nós é que ficamos sem comunicação, sem intimidade, sem relação. E aí, nós ficamos nos movendo por coisas, e aquilo que nos move é aquilo que vai sempre ser prioridade nas nossas vidas. Então, se você acorda no seu melhor culto de segunda-feira, eu sempre falo isso, né? Volto nisso de novo. Se você acorda no seu melhor culto de segunda-feira, abre os seus olhos, não para reinar, e sim para sobreviver, algo está te movendo que não é a relação. Se você acorda e lê, e você não está tendo a revelação do que Deus quis dizer, você sabe o que Deus falou, mas não o que Deus disse. Bom dia? E de verdade, nós não podemos viver nessa superficialidade, porque Deus nos presenteou, Deus nos deu um momento tão glorioso de que estarmos plantados numa casa que não está preocupada com as coisas litúrgicas, se abre, se fecha. É claro que nós celebramos a volta, só não sabemos até quando. O que temos convicção é que temos um bom Pai, e através desse bom Pai nos fez filhos e pais. O Japa pregou tão bem aqui domingo passado, falando sobre o DNA mesmo, falando sobre poemeiro mesmo, e aí o pessoal já fica assim, nossa, por que poemeiro? Não dá para falar do reino, não dá para falar do evangelho e tal, mas é a mesma coisa, porque poemeiro fala de obras-primas, fomos criados nele antes da fundação do mundo. Se você é a obra-prima, não há como você não receber o espírito de adoção. Não há como você não viver o ambiente paternal. Eu lembro que quando eu era bem religioso, falavam de pai espiritual para mim, dava até arrepio. Eu ficava assim, cara, dava até coceira em mim. E de verdade, falta do quê? De revelação. João, filhinhos, apóstolo João, filhinhos, vocês podem ir, mas por favor não pequem. Timóteo, tratando Paulo como uma voz paternal na sua vida. E o Japa falou um negócio muito louco. Eu não sou pai de ninguém, no sentido de ser pai biológico, das pessoas ficarem falando, ô pai. É chato, né? É meio estranho até às vezes, mas nós não podemos estar julgando as coisas, nós temos que julgar a nós mesmos e promover a todos. Esse é o último dia. Esse é o privilégio que temos de estar numa casa que não está querendo te fidelizar para um sistema. Pelo contrário, nós estamos te liberando para ser bom filho e você será bom pai. E não é só biológico. Mamãe, está aqui de novo, né?
bonitinha ali, ó, Dona Áurea, seu Paulo, ó, os novinhos da igreja, gente, voltando. Mamãe tem um pouquinho de idade, livre na pista, solteirona. E a mamãe, ela é voz paternal na vida de um monte de gente. Tem gente que vem do Rio de Janeiro e fica na casa dela o dia inteiro ali para poder entender um pouquinho da revelação paternal de Deus, que às vezes flui de uma mulher. Você é voz na vida de quem? Quem tem sido voz na sua vida? Porque de verdade, se você é voz na vida de alguém, você não pode estar andando sozinho. Você tem que estar recebendo esse fluxo dos céus de alguém. Alguém está ministrando na sua vida. E já falo já começo já, me perdoe. Não há hipótese de termos vozes nas nossas vidas lá fora e querer derramar num ambiente paternal aqui dentro. Se essa voz lá fora, ela não está nessa família, uma hora dá treta. Uma hora dá errado. Então o Lê, ele, como voz apostólica, nas poemas, ele entendeu em Deus, Deus falou com ele que está pairando nesse momento um espírito de orfandade, as pessoas não falam mais desse assunto, e ele, no seu jejum e na sua busca, na sua consagração, entendeu que deveríamos voltar ao assunto da paternidade, que é o DNA dessa casa, porque desde 2009, eu tenho uma voz paternal na minha vida, que é o Lê. Não se trata da minha expectativa suprida, e aí está o grande perigo. Nós queremos um pai de acordo com a nossa carência. E o Lê, eu lembro quando eu comecei a andar com ele, eu chorava. Aquele monte de capanga do lado dele, assim, que para mim não era presbítero nem diácono aquilo era um negócio mais estranho do mundo. E aí eu encontrava com ele no pátio da igreja ali da cidade e tal, tudo, eu chorava. Eu não tinha vergonha de liberar o que estava dentro de mim. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas era Deus me unindo. Era Deus dizendo assim: olha, tem uma voz que você deve ouvir, deve respeitar, porque você está tão lá atrás, você está com tantos véus. E eu não sei qual a sua expectativa em relação a uma voz na sua vida, mas às vezes Deus tem alguém com um passo à sua frente e você não quer. Às vezes Deus tem alguém que está tão próximo de você com um passo só na frente, mas você tem uma expectativa de algo mais perfeito. E o assunto não é porque nós não somos, mas carregamos e buscamos o perfeito e a perfeição que é Cristo Jesus. Então, esse lance de hoje, não fica brigando com um pai. Como é que ele é bom se eu estou passando por isso ou por aquilo? Se o filho dele, se o filho dele foi levado pelo Espírito ao deserto, por que a gente quer viver o céu na terra agora? E de fato você consegue viver se você estiver cheio do quê? Do Espírito Santo de Deus. Sua segunda nunca mais será a mesma. Você abre os olhos já contemplando, já agradecendo, como o Maciel falou. Tem a turma que reclama e tem os remanescentes que abrem os olhos para reinar, gratos, crendo no milagre, vivendo os milagres, dando nome aos milagres e sendo grato. E a partir daí, Deus vai acrescentando pessoas a você, porque você também tem uma voz paternal na sua vida, você também está sendo voz na vida de outras pessoas. Isaías 54, 13 diz assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Esse versículo me pegou por dentro, hoje de manhã, me pegou por dentro, porque aqui nós estamos falando da futura glória de Sião. É lógico que isso é um texto escrito por Isaías para o pessoal que estava preso, cativo na Babilônia, os judeus que estavam cativos na Babilônia. Mas o fato é que hoje estamos vivendo um tempo em que precisamos discernir esse ambiente paternal e ir salvando, e trazendo os órfãos que estão fora de Cristo. Você lembra daquela passagem que diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então quem não está em Cristo está livre. Então esse texto ele aponta para as nações hoje que não conhecem a Jesus, para o seu vizinho que não conhece a Jesus,
para as pessoas que de verdade não conseguem suprir as suas carências, as suas angústias, ainda que tenham muito dinheiro, porque você é que carrega algo que supre o que eles precisam. Você que tem essa água, você que tem esse pão vivo do céu, que vai definitivamente trazer o sentido para essas pessoas. Então não é o que temos, não é o que a gente acorda para a gente lutar, porque se for assim, nós estamos sendo movidos por algo que vai nos prender. Porque o que nos move é aquilo que vai ditar o nosso dia, vai ditar as regras da nossa vida. E vamos começar a desconstruir aqui que você serve 3 deuses. Nós servimos apenas um Deus, o Deus eterno, o Deus Elohim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Então, se Ele é Pai, não há como nós não sermos filhos, porque aqui começa assim, ó, todos os seus filhos. Então aqui há um sentido aqui das pessoas que não são filhos, não vão ser ensinadas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, pelo Eterno. Ele estava falando, um profeta messiânico, 740 a 600 e alguma coisa antes de Cristo, apontando para o Messias, apontando para Cristo, dizendo assim: Ele vai ensinar, o Pai vai ensinar através do Filho. E aí a gente acha que tipo assim, pô, Deus está bravo comigo. Ô, Jesus, dá um jeito aí. O Espírito Santo, acho que Jesus e Deus não falam comigo. E aí você fica tratando com 3 deuses. Não existe 3 deuses, é um só Deus, porém 3 pessoas, é um só Deus. Então Deus fala assim, olha, Deus ordena uma graça. O que é que o Filho faz? Ele propicia, ele compra. E o que o Espírito Santo faz? Aplica. Quantos estão entendendo? É um só Deus, porém é inefável. Temos que crer, temos que acessar. Façamos o homem. Então você já fica, não, são 3 deuses. Não, é um só, com 3 características maravilhosas. Então Deus, Ele fala. Então Jesus, Ele obedece. E o Espírito Santo concebe. E Ele nasce. Porque Ele era o verbo, Ele era a palavra. E a palavra era Deus. E estava com Deus. Então eles são Deus, eles são um Deus em si mesmo. 3 pessoas em uma só. Lembra daquela música? 3 se formam em um, não é isso? Filho, Espírito e Pai. Um Deus que decidiu se revelar Pai. E nós estamos aí, às vezes órfãos, numa casa paternal. Numa casa que tem uns loucos meio estranhos, que você fala assim, isso vai ser meu pai? Nunca. Mas troca essa coisa de pai por uma voz. Troca essa coisa de pai por, tem uma luz ali, deixa eu ver o que é. E logo você não vai ter problema com o assunto pai, porque o problema de hoje é, Deus é pai, mas Ele está tão distante, não está falando nada. Então o Pai Eterno, Ele fala, o Filho obedece, o Espírito gera. O Pai Eterno é amor, o Filho vem e ama. Você está entendendo? Um só Deus. O Filho vem e ama, e o Espírito Santo vem nos capacitar a quê? A amar também. Não são 3 deuses, são 3 pessoas, um só Deus. E Ele não está bravo com a gente. O Pai Eterno, Ele é Espírito. Então você não conhece a imagem dEle, mas Ele veio, concebeu em Maria, e Jesus veio, e Colossenses diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Talvez você esteja pensando assim, Jesus se parecia em formosura com Deus. É muito mais que isso, muito mais alto, muito mais profundo, muito mais amplo. Não se trata de face, que você tem expectativa, se trata de um caráter, se trata de algo muito maior. Porque se Ele era amor, e o Filho veio e amou, o Espírito Santo de Deus te capacita a amar, te capacita, te constrange,
Sabe quando você faz aquele negócio errado no trânsito, assim, e você dá aquela dedada, que não é essa? Depois o Espírito Santo te constrange. Deus é Espírito, o Filho é a imagem do Deus invisível, e o Espírito Santo de Deus veio restaurar essa imagem nos filhos que estavam perdidos e órfãos. Então Jesus, ele veio revelar o que? Um pai, e não há hipótese alguma de você estar numa casa simplesmente vindo quando está aberta e não viver esse ambiente paternal, porque você vai ser um filho órfão dentro de uma casa paternal, e não é isso que a Poema tem para você. Não é isso que Deus tem para você. Ele levantou a Poema para isso. Nos últimos dias restaurarei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, dos líderes aos liderados, dos liderados aos líderes. E aí tem gente que tipo assim, não, esse negócio de paternidade é legal, mas ninguém manda em mim. E o assunto não é mandar mesmo, porque a gente só manda na gente e governa tudo para a proteção da noiva. Sabe, a gente está vivendo um tempo dessa conversão de pais e filhos, aonde Deus não está promovendo talento, Deus não está promovendo dom. Ontem nós oramos aqui com afinco nisso. Deus está promovendo lealdade. Deus está promovendo aquilo que é dele. Ele nunca quis consumir o seu dom. Ele deu o seu dom para você ter privilégio de devolver ao corpo dele. Ele não depende disso. Ele não precisa de adoração. Mas ele é tão amor que ele procura. Você vai ser encontrado como? Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Eu vou para trás um pouquinho. Isaías 54, 5 diz assim: pois o seu Criador é o seu marido. Para aqui. Um pouco antes do versículo 13, no 5, Isaías falando da glória futura de Sião, do povo de Sião, que ia receber o próprio Cristo encarnado, que era a aliança que Deus prometeu a Davi, uma aliança eterna, no seu Filho. Ele diz assim: pois o seu Criador, quem nos criou? Efésios 2,10, gente, nossa cultura, porque fomos criados, porque somos criação de Deus realizadas em quem? Em Cristo Jesus. Porque somos poema de Deus realizadas em Cristo Jesus. Então Isaías, há 740 anos antes, dizia assim: pois o seu Criador é seu marido. Então presta atenção na revelação, por favor. Se você é um bebê ainda, porque você entendeu que Ele te criou, e Ele é o teu pai, e você está nascendo de novo agora, e o Espírito Santo está fazendo uma obra na sua vida, e você está voltando para a origem, que é o quê? O caráter de Jesus, o caráter de Deus, o caráter do Espírito Santo. Você está se tornando imagem e semelhança dele, mas como um tecnon, e não como um ruiós, como um bebê ainda. Está tudo bem. Está tudo bem, porque Ele é Criador. Mas qual é o seu caminho para se casar com este Criador? Porque Ele não vai casar com bebê. Ele não vai casar com crianças. E de verdade, enquanto eu falei assim, mano, esse negócio de pai, esse negócio sai, deixa eu aqui, eu estou bem, eu toco já, Enquanto a gente não conceber o ambiente paternal de um Deus que decidiu se revelar Pai pelo Filho dele, e enviou um capacitador para que nós nos tornássemos bons filhos, para sermos bons pais, não vai fluir. E de verdade, tem uma passagem que diz assim: aquele que diz amar o seu irmão, a quem vê, mas não ama a Deus a quem não vê, é isso? Uma coisa assim. Como é que a gente pode amar a Deus a quem não vê e não amar o seu irmão? É exatamente isso. Então, como é que a gente pode conceber Deus como Pai e não aceitar voz nenhuma na nossa vida? Vamos lá, alguém, por favor. A gente diz que ama Ele. Eu amo muito esse Deus, maravilhoso. Às vezes eu pego o piano lá 2 da manhã e é só eu e Ele. Lágrimas, alegria, regozijo. Mas, se eu realmente o amo, eu tenho que entender que Ele mesmo habita em mim pelo Espírito dEle, que não é menor
Jesus não é médio e Deus não é o máximo, Ele é um só. Eu tenho que entender esse poder que Ele me deu, sabe para quê? Para que eu possa amar, para que eu possa perdoar, para que eu possa recuar, para que eu possa dar a segunda face, para que eu possa, porque Ele pode, e aquilo que a gente não pode, Ele já fez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor. 700 anos antes dele vir. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus é maravilhoso. Então, Isaías 54:13, ele vem falar também, com as próprias palavras de Jesus, em João, capítulo 6, vamos navegar um pouquinho aqui, a partir do 25 diz o seguinte: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando que você chegou aqui? Quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Nosso problema, vamos devagarzinho aqui, nosso problema é que a gente vai ficando satisfeito com as coisas passageiras, e logo teremos fome. Então nós buscamos a Deus para mais um pouco de milagre, e nós não buscamos a Deus para entender o porquê dos milagres. Deus é um Deus de milagre? Sim, mas a partir do momento que você é pai, que você entende que Deus é um bom pai, e que você é um bom filho, porque Ele está te capacitando para isso, a gente já não tem um espírito de consumo à frente da nossa adoração, do nosso fruto de amor a Ele. Quantos estão comigo aqui? Quantos estão entendendo aqui? Aquele pessoal fala: mas como que o senhor chegou aqui? E aí ele pega e fala assim: pô, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês não querem entender o milagre. Vocês estão vindo porque vocês tiveram fome, e eu multipliquei pão lá, e vocês estão querendo pão de novo. E ele vem dizendo: a verdade é que vocês estão me procurando porque vocês viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então nós devemos trabalhar pela comida que não perece. Pastor, você está maluco? Nós estamos com a despensa vazia. Então fala aí com o seu GC, o líder do seu GC. O assistencialismo está fluindo aí. Vocês viram a bênção aí que o Maciel contou. E vão para cima. E continuem buscando, sabe o quê? Um alimento que não perece. E continue buscando o quê? O alimento que Ele já deu, porque o selo de aprovação do Pai está nele. Este é o meu filho em quem eu tenho prazer. 30 anos de idade, não tinha curado, não tinha batizado, não tinha feito nada. Com 30 anos, Deus já tinha um selo de aprovação nele. Esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. E a gente está querendo fazer para ser aprovado. Então, se você está fazendo para ser aprovado, você está servindo um Deus corrupto, que se você não fizer, Ele não vai dar. E é mentira do diabo, porque ele já deu. É mentira. Ele é um bom pai? Sim. Só que todas as promessas de Deus têm o sim no Filho. E todas as vezes que nós estamos fora do Filho, nós estamos como os judeus cativos na Babilônia, e aí não tem como, porque é para a liberdade que ele nos libertou. Então, se estamos fora, nós não estamos livres. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então, a primeira obra sua não pode fazer nada antes do quê? De crer. Antes do quê? Da sua fé operar pelo Espírito e não pela letra. Porque quando for pelo Espírito, essa fé vai ter obra. Você corre, não cansa, caminha, não se cansa, sobe com asas como águia, como Isaías já nos falou. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E esse esperar
não é ficar sentado assistindo uma série atrás da outra, porque a raiz dessa palavra fala aqueles que são tomados por Deus. Então, aqueles que creem nele e têm obras para isso, fruto disso, um passo à frente e já está derramando em alguém, olho no olho, amando, servindo, entendendo que flui essa paternidade, não por carência, não por necessidade, mas porque você está se alimentando da palavra e crendo com o Espírito correto, o Espírito de Cristo. A palavra nos garante que só existe dois Espíritos, o de Cristo e o anticristo. Desculpa, gente, o de Cristo e o anticristo, mais rápido assim. Que loucura! Então, se você não está cheio do Espírito, quando você for levado para o deserto, vai dar ruim, porque quem vai te oferecer coisas boas não é Jesus. O mundo já é mau, já tem muita maldade lá, e aí você não consegue se esquivar, porque você não está cheio do Espírito, e aí você é um órfão dentro de uma casa paternal. Você é um órfão dentro de uma casa paterna, e aí você briga, você fala, pô, mas eu fui no GC, pô, mas a Kailane derramou tudo, a Gisele veio elogiar esses dias, derramou tudo, fez isso, fez aquilo, que belezinha, que não sei o quê, e você ouve o GC, você celebra, e depois nada acontece. Por quê? Porque não creu, porque não teve um Espírito que permanece, porque não teve aquela coisa assim, Espírito Santo de Deus, eu entendi aquilo, mas eu não consigo operar aquilo. O nome disso, sabe como que se chama? Relacionamento. E à medida que esse relacionamento vai acontecendo com a gente, nós vamos deixando de ser criação, bebê, e vamos passando a ser noiva e estatura de Cristo, para Ele vir e fazer o casamento. Eu anseio pelo meu noivo, Jesus, o Filho de Deus. Então Deus não é corrupto, Ele não está aqui te fidelizando nada para você fazer nada. É claro que a fé sem obras ela é morta, mas eu estou alinhando aqui, por favor, um Deus que é Pai, que te tornou bom filho e bom pai, por favor, no nome de Jesus. É mais ou menos assim, ó. Esses dias o Maciel postou uma foto, ou um vídeo, não lembro, do Filipinho, ajudando ele a lavar o carro dele. Gente, a última coisa que o pastor Maciel espera do Filipinho é um carro limpo, porque ele é desse tamanho. Você deu de cara com o Felipe, ele... Por quê? Porque ele é pequeno. Agora, quando eu chamo o Caio, de 12 anos, eu espero um carro limpo. Quantos estão entendendo, por favor? Quantos estão entendendo a responsabilidade de nós sairmos de uma criação e de uma imaturidade e de um anseio e de uma carência e começarmos a entender que estamos numa casa onde podemos ser bons filhos e somos aprovados por causa de Cristo em nós, que o selo de aprovação está nele e nós podemos ser bons pais, não pais perfeitos. Está fluindo muito nessa casa, mesas e mais mesas eu tenho visto, eu falo, cara, que lindo, que bacana. Porque a igreja que prevalece de porta fechada é essa. Hoje estamos, amanhã não sabemos, mas somos filhos e estamos nos tornando cada vez mais bons pais. Quem fala na sua vida? Quem fala na sua vida com um discipulado semanal? Estamos aprendendo aí, engatinhando. Às vezes eu vejo, as pessoas sendo descobertas e desprotegidas com essa pergunta: quem te discipula? Ula. Aí os descobertos ficam, eu não sei, mas de verdade, são pessoas amadas, queridas, que estão aqui há mais de 5 anos, e que sempre tiveram uma voz, independente de ser menos ou mais, independente de dar respostas, ou as respostas serem mais lentas, filhos queridos que estão permanecendo, e agora somos um só, e agora nós temos que aprender uns com os outros, e uns têm mais paternidade de Cristo Jesus, e não interessa a hierarquia, interessa quanto mais de revelação de Cristo essa pessoa tem, e aonde a gente se confunde, aonde a gente quer, não, eu quero ser discipulado pelo fulano, não. Na verdade, o assunto aqui é nos parecermos com Cristo, estarmos na estatura de Cristo.
Então tem o discipulado e tem uma voz paternal, aquela que quando fala na sua vida, você treme por dentro. Ela não te mima, não é seu amigo, não te faz carinho. Não, ela te dá um destino. Então o Filipinho, ele não deve ajudar muito ali, mas ele alegra o coração do pai. Muito. E ele é prestativo, né, mano? Ele é prestativo, caramba. E o Caio, às vezes, ele não agrada, porque eu tenho que chamar 5 vezes. Mas ele vem. Demora um pouquinho para agradar, mas ele vem. Deus está te chamando. Está demorando? Deus está nos chamando nessa manhã. Deus está gritando na nossa mente: ei, você está preocupado em cair? Quem está prostrado não cai. Nós não podemos estar preocupados com o dia de amanhã, nós temos que ser gratos com o dia do hoje. Você já agradeceu por estar respirando? Quantas pessoas estão com balão de oxigênio agora? E nós reclamando de máscara. Isso que não dá para respirar. Mas se a gente for lá para aquele lugar, a gente vai estar com saudade da máscara. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, continua nos preservando, Senhor. Declarou-lhes Jesus, eu estou em João 6:32. Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então quem está fora de Cristo não tem a vida eterna. Quem não conhece a Cristo não tem a vida eterna. E nós carregamos esse pão do grande sacerdote, o sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. Então nós temos algo para dar para essas pessoas, nós temos algo para espelhar de um ambiente paternal, de um Deus que a gente ora e Ele é Pai nosso, mas na hora do nosso a gente fala do meu, na hora do nosso a gente fala, estou cansado, na hora do nosso a gente fala assim, ah pastor, de boa aí, rapaz, escala outro aí, com coisa que eu estou preocupado com escala. Não, Jesus está preocupado com você. Foi preço de sangue. Então, aquele que crê, para depois fazer, a obra é essa. Quem crer naquele que o Pai enviou. Aí eles pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Nós temos que ir, aquele que vem, e não é vir à igreja. Tem gente que vem aqui na igreja e não se encontra com Jesus, se encontra com Satanás, porque ele veio buscar outra coisa, que não era a vida de Cristo, a estatura de Cristo e discernir o ambiente paternal. Não se engane, isso aqui é público, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então tem pessoas que vêm aqui mal intencionados, e esse demônio tem que sair em silêncio, como o Lê falou aqui, no poder do nome de Jesus, porque o Evangelho é o poder de Deus, e você vai se encontrar com Jesus, o Filho de Deus, o pão vivo do céu, que não é seu, ele é nosso. Que crê em mim, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. As pessoas têm fome e precisam ir a Ele, crendo nele, precisam se aproximar dEle. Ele não vai arrombar essa porta nunca. Mas como eu disse, Jesus ainda falando, mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me ver, virá a mim. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. A banda pode subir. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe como que a gente começa a crescer no ambiente paternal? É quando a gente vai desistindo das nossas vontades e vai entendendo a vontade do Pai. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Foi isso que a imagem do Deus invisível nos ensinou. Então ele não veio fazer a vontade dele.
Vocês lembram aquela oração no Getsemane? Pai, afasta de mim essa turbulência. Pai, tira, eu vou sofrer muito. Mas contudo, seja feita a sua. Então está mais fácil a nossa oração? Livrai-nos do mal, amém. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Por quê? Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Eu fico imaginando aqueles caras religiosos, rangendo os dentes, por ele dizer que desceu do céu. As pessoas vão olhar para você e falar assim: cara, você bebia comigo até semana passada. Mano, a gente fumou um baseado quando a gente era jovem. Você vai pagar uma de santo agora comigo? É assim lá fora. É assim na família. Você não tem honra na própria família. Mas o lance de não ter honra na família não pode ser pela nossa religiosidade. O lance de não ter honra na nossa família não pode ser por a gente querer pregar Jesus sem mostrar Jesus de boca fechada. O lance de não ter honra nos lugares significa que teremos mais honra ainda quando nós estivermos alinhados e libertos em Cristo Jesus. E aí, se não aceitarem, no último dia, eles não terão desculpa, porque você fez o que Deus queria que fizesse, e não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Você precisa discernir o seu discipulador, você precisa discernir quem fala na sua vida, quem tem um ambiente paternal e que treme você por dentro, que te faz convergir, te faz converter, você muda de direção. É disso que se trata o Evangelho de Jesus, puro, verdadeiro, integral e genuíno. Não tem balela. Jesus, o Filho de Deus, veio te fazer filho e pai. Contudo, os que creram e os que o receberam, deu-lhes o poder. A raiz da palavra direito é poder. Você tem um poder de se tornar filho. Enquanto não formos filhos, não acessamos herança. Enquanto não formos filhos, talvez a gente esteja querendo lavar um carro para ter algo em troca. E esse ambiente de consumo nós precisamos extirpar das nossas vidas. E entender que você está numa casa, estamos numa casa onde o nosso DNA, ele fala de sacerdócio. Eu adoro porque Ele me escolheu. Eu adoro porque Ele me amou primeiro. E a partir daí, a carência, ela vai deixando de existir, porque eu vou permitindo o corpo tocar. Eu vou permitindo o sangue de Jesus fluir, porque nós todos estamos conectados uns aos outros. E o grande cabeça desse corpo, que é Jesus, o Filho de Deus, vai guiando e vai dirigindo todas as coisas. E as coisas que te irritavam, as coisas que te deixavam meio assim: esse tema é muito sensível, isso eu não sei, vai deixando de existir. Por quê? Porque já não somos mais uma criatura, já não somos mais tecnon, a gente vai crescendo e vai tendo estatura de noiva, e Maranata, Ele vem. Respondeu Jesus: parem de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a desesperança do mundo? A incerteza do amanhã. É uma pandemia, que a gente não sabe se amanhã vai estar com dificuldade de puxar um ar. Mas aqueles que estão posicionados em Cristo Jesus têm vida eterna. Nós todos nos encontraremos. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Eu comecei essa mensagem com este versículo: todos serão ensinados por Deus. Os filhos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Claro que era um papo com pessoas, os judeus. Então eles não queriam aceitar de forma nenhuma, porque o meu Deus é o Elohim.
E da mesma forma que eles rejeitaram Jesus porque não tinha estola sacerdotal, não veio de cavalo, veio a pé, e quando entrou em Jerusalém, foi de jegue. É isso que fazem conosco. Mas se estão fazendo conosco, é porque nós também estamos fazendo com pessoas que Deus destacou para te amar, para te servir, para ser voz na sua vida, para cuidar de você, para gerar um ambiente. Presta atenção que eu não estou liberando as pessoas aqui para saírem falando dos seus erros, dos seus pecados, da sua vida, não. Tiago diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, e assim nós seremos curados. E depois ele continua que a oração do justo, então você não confessa para qualquer um, é a oração do justo. Quem tem dado fruto de justiça no ambiente paternal na sua vida, para que você não ande sozinho, porque é tanta irresponsabilidade andar sozinho, é tanta irresponsabilidade a gente achar que a gente vai vencer aquilo que corrói a nossa alma, a nossa carne. Final de Lucas, quando Jesus estava para ser julgado, eu estou terminando aqui, e para ir para a cruz, a palavra diz que uma multidão veio com um dos apóstolos, chamado Judas, o Iscariotes. Pode continuar, vamos junto aqui. E aí essa multidão chega, e ninguém consegue discernir Jesus, porque Jesus era muito igual, vestia as mesmas roupas, não tinha essa estola, não tinha essas coisas. E de repente Judas, um dos 12, um dos filhos, vamos lá, por favor, bem-vindos à série Paternidade. Um dos filhos, que andou com ele, que comeu com ele, chegou e lhe deu o quê? Lhe deu um beijo. Ai, Jesus, isso aqui não vai terminar bem. Beijo fala de intimidade, fala de relação, fala de lealdade, fala de honra. Eu falei aqui que nesses últimos dias Deus não está promovendo aquilo que você sabe fazer. Deus está promovendo a sua contrição, o seu quebrantamento, a sua lealdade, a sua devoção. Não é dom. Gostamos do dom, foi dado para servir o corpo, mas se ele vier antes de discernirmos a família, está errado. Somos consumidores e não doadores. Um beijo com o espírito de quê? De traição. O Judas dá o beijo e ele fala assim: cara, você vai trair o filho do homem com um beijo? Jesus se assustou com isso. E Jesus aponta para o que estamos fazendo hoje. Qual é o beijo que você está fazendo, que é politicamente correto, que é religiosamente correto, mas que ele vem com um espírito de consumo, um espírito que quer para si, um espírito que não vem para transformar entendimento. Qual é o beijo que você está dando na sua esposa? É para promovê-la, ou é para preparar porque você é carente e precisa consumir algo? A igreja de Jesus, ela beija, mas com um espírito de adoração, um espírito prostrado, um espírito de adorador, um espírito que está desconectado, se eu vou fazer, se eu não vou, se eu estou em escala, se eu não estou. Beijar Jesus é por pura devoção, amor àquele que te amou primeiro. Beijar Jesus é quando a gente fala assim: eu não sabia que aquele Zé Mané podia ser voz da minha vida, e ele falou uma frase que destravou a minha semana. Eu não sabia que esse negócio de ambiente paternal acontecia dessa forma, mas eu estou ouvindo essa pessoa que tem dado esse fruto de justiça. Revela para mim se ele é essa voz paternal na minha vida. Se coloque de pé aí, por favor. Nós nunca mais vamos beijar Jesus, nós nunca mais vamos beijar o corpo de Jesus com o espírito de consumo. Nós vamos beijar a Cristo Jesus por amor, por adoração, por devoção, por paixão, por servi-lo, como aquela mulher que derramava aquele perfume, enxugava com os seus cabelos e o beijava.
Ela não estava preocupada com aquela coisa tão cara. Qual é o seu salário de um ano? É aquilo que ela derramou nos pés de Jesus. E às vezes a gente vem e a gente beija Jesus com uma certa devoção. E quando fala de nosso salário, a gente não consegue. A gente até beija, a gente até vê, mas a gente ainda não consegue interiormente. Por favor, hoje é um dia de muita cura para quem não entende esse ambiente paternal. Por favor, a fé ela não precisa de sentimentos. A fé ela sabe. Fecha os teus olhos aí e começa a pedir para o Senhor Jesus: Jesus, me muda de dentro para fora. Essa casa ela está caminhando em maturidade. E se eu era apenas uma criação, eu quero me tornar uma noiva madura. Eu quero me tornar uma noiva na estatura do teu filho Jesus. Enquanto nós louvamos aqui, por favor, se quebrante aí na presença de Deus. Esse é o momento de nós começarmos a nos converter uns aos outros, pais aos filhos, filhos aos pais. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, tu és a minha realidade, tu és a minha realidade. Teus Anula essa realidade almática do hoje e receba a realidade do céu na sua vida, por favor. Receba a realidade do céu. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Então, se você está em paz, é porque você permanece com o coração de criança, ainda que você tenha crescido em estatura de casamento. Nunca perca esse coração de criança, um coração puro, mas também equilibre num coração astuto, num coração de prudência, aonde temos que crescer sempre, aonde quando não sabemos lavar um carro, o pai se agrada porque você está ali querendo agradar o pai, e o pai está celebrando. Mas quando você tem estatura de quem consegue lavar um carro, não dá mais para brincar, não dá mais para fazer gracinha, não dá mais para ser mimados. Jesus está voltando, e Ele vai se casar com uma noiva madura. Tem noiva de Jesus aí? Por favor, põe as mãos no seu coração. Nós te louvamos, Jesus,
pelo primeiro dia da semana, a segunda mensagem dessa série que vem nos sarar, desse tema tão sensível para muitos, mas no poder do nome de Jesus, não é o tema que é sensível, nós é que precisamos estar sensíveis à sua voz. Nós é que precisamos, Pai, ouvir a Tua voz quando lermos as Suas Escrituras, Sagradas Escrituras, porque foi assim com o próprio Deus encarnado, está escrito. Mas também foi assim com Lúcifer, quando quis usar as Escrituras para distorcer. Nós não queremos, Pai, estar aqui perdido numa casa que é paternal. Nós não queremos estar com sentimentos órfãos, numa casa que tem pais e filhos dando fruto de justiça. Por favor, Jesus, que assim nós possamos ser intencionais de estarmos buscando, Pai, esta maturidade, de estarmos buscando, Pai, o que o Senhor quer, não o que nós queremos, e assim nós desfrutaremos de paz, a paz como uma criança tem, que não se envolve com as coisas dos adultos, mas o Senhor, como um bom Pai, cuida de todas as coisas. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez nesta manhã, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus aí. Uma semana incrível, que você possa buscar discernimento no Espírito Santo de Deus e crescer nessa estatura aí, no nome de Jesus. Valeu!